Uhum, as pessoas vão entrando Ok, e eu vou dando ok aqui. Bom, eu vou intermediar aqui, trabalhar como moderador, né? Intermediar não, fazer a contagem de tempo, né? E controlar, vamos dizer, a mesa, né? E eu sou Alexandre Matsak, me apresentando para vocês aqui. Faço parte do Centro de Estudos Judaicos também, trabalho junto com o pessoal. Então tá bom, nós podemos começar. tá bom. Então, eu, como, vamos dizer assim, coordenador dessa mesa, queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui, de todas. Sempre os primeiros painéis de congresso, assim, às 9 da manhã, são mais complicados, porque está todo mundo dormindo, né? Então, até acordar e aparecer por aqui, mas tá bom, vamos, alguém tem que começar, né? Então, essa é uma mesa, é a mesa número 1 aqui, ela chama Representações do Judaísmo no Cinema. Nós vamos ter aqui três participantes nesse painel, um deles sou eu, depois falo. A segunda pessoa é a Débora Cantor, que é da IDAES UNSAM, da Argentina, se não me engano. Não é isso, Débora? Depois, eu vou pedir que você fale sobre você mesma, Débora, porque fica, acho que, mais simpático um pouquinho tua formação, de onde você é. E também vai participar desse painel a Liliane Heimann, da PUC-Rio, um trabalho que parece bem interessante sobre os filmes do Daniel Burman. Sabe, Liliane, que a gente queria convidar, a gente convidou o Daniel Burman para fazer a abertura do Congresso ontem. Mas ele não pôde, ele estava filmando, disse que está filmando no Uruguai, então não poderia vir, mas foi super simpático. E é isso. Eu vou inverter um pouco a pauta. Teoricamente, eu seria o primeiro a apresentar, mas como eu sou coordenador, vai me dar o direito de ser o último. Então, eu queria convidar agora a Débora Cantor. A Débora vai falar sobre ela se propõe aqui nessa fala dela explorar a figuração do antissemita no cinema argentino do período dos anos 1960, através de dois filmes, Dad la Cara, de 1962, de José Martínez Suárez, e La Terraza, de 1963, com o objetivo de dar conta do modo pelo qual o cinema pode pensar-se desde uma perspectiva de cultura visual, como um espaço de circulação entre as imagens e os textos, e como um espaço de intercâmbio entre a construção social do campo da visibilidade e da construção visual do campo social. Débora, por favor, a palavra é tua, fica à vontade. Se você precisar fazer uma apresentação, a É. gente habilita o teu espaço, tá bom? E, por favor, se apresente, conta um pouquinho Sí, de você. gracias Bruno. No puedo por algún motivo habilitar la cámara, creo que nadie más Não, puede además. estava, não sei o que A ver, passou agora, porque tú eh, estabas com a câmera. sí, pero creo que hay algo de Zoom que no puedo cambiar, a menos que salga y vuelva a entrar, porque la verdad no puedo, no me está Não, dejando. Ah, entonces, ahí está, ahora sí, ahí, ahí ahora está. sí. Muy Sí, había bien. que pedirlo. ¿Qué tal? Gracias, Bueno, gracias. muchas gracias por tenerme acá y perdón que voy a hablar en castellano. Eh, Me gustaría saber más portugués, pero como muchos argentinos hablo más bien portuñol, así que preferiría no pasar vergüenza. Eh, bueno, me presento un poquito y comienzo. Bueno, mi nombre es Débora Cantor, soy docente en la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, en la carrera de cine documental. Acabo de terminar mi doctorado, mi tesis doctoral es sobre la figuración de los judíos en el cine argentino entre la década del 60 y finales de los 80. Bueno, más o menos eso, esa es mi área de investigación. Y esto que voy a contar ahora tiene que ver con justamente algunas cuestiones del primer capítulo de mi tesis doctoral, que me interesaba profundizar un poquito en otro sentido. Eh, bueno, una de las cosas que me interesó pensar tiene que ver justamente con esto el modo en el que los textos y las imágenes comenzaron a circular de otro modo en un momento transicional de la historia de la Argentina, bueno, de la historia mundial, pero
que puede verse de un modo muy interesante en la historia del cine argentino y de su transición del periodo clásico al periodo moderno, que esto es a finales de la década del 50 y comienzos de la década del 60. Así que voy a empezar por donde me interesa traquear un poco esa transformación, que es en la transformación de las figuraciones de los judíos en el cine argentino. Voy a leer así, no me disperso demasiado. La presencia y aparición del joven judío como figura del cine argentino puede pensarse como indicio de un desplazamiento en este periodo, o de una serie de desplazamientos. Desplazamiento en el plano de lo real, efecto del hecho sociohistórico del surgimiento de los jóvenes y de la juventud como un actor social de carácter protagónico entre las décadas de 1950 y 1970. Y desplazamiento, por lo tanto, en la imagen cinematográfica, que va dejando atrás o corriendo hacia los márgenes la figura del inmigrante en sus distintas manifestaciones para abrir paso a lo nuevo. Una galería de personajes típicos de la Buenos Aires de las oleadas migratorias, como los figurantes, en primer lugar, que pueden verse en películas tempranas de la década del 30, como Riachuelo o Melgarejo de Moglia Bart, o con un trazo más preciso, más adelante, encontramos al Cuentenic, al comerciante, al empresario musical y radial. Digamos, son figuras muy populares en el cine de la época, entre otras variaciones del inmigrante judío, poblaron el paisaje del cine de estudios e irían esfumándose o corriéndose, como decía, hacia los costados de la imagen con el declive de ese proceso, para dar lugar, efecto de una exitosa experiencia de integración, a la aparición de personajes, como decía, nuevos. El joven judío, un tipo de personaje que va a reflejar la integración lingüística y cultural al país, marcada por el paso definitivo del yiddish al castellano en instituciones, publicaciones periódicas y expresiones artísticas, va a ser uno de ellos y claramente que lo va a hacer. Y esto se puede ver, para mí, claramente en dos películas transicionales, digamos, que son películas de Mario Soffici de la década del 50, Ellos nos hicieron así y Rosaura a las 10, la adaptación de la obra de Nevi. La figura del joven judío que surge de esos films en la década del 50, asociada al estudio y al saber, va a transformarse, sosteniendo este rasgo, el estudio y el saber, en el cine de comienzos de la década de 1960, efecto de los acontecimientos y sucesos ocurridos en el país desde septiembre de 1958. Y en términos generales, efecto de la notable politización de la juventud en estos años. Arturo Frondizi asumió la presidencia en mayo de 1958 y el equilibrio de poder de su gobierno se vio rápidamente tensionado por medidas referidas a la política petrolera y universitaria que generaron honda irritación en distintas capas de la sociedad. En el frente universitario y estudiantil, el conflicto en torno a la llamada Ley Domingorena, sancionada en el mes de septiembre de ese año, provocó intensos debates entre quienes rechazaban, los partidarios de la educación laica, y quienes apoyaban, promotores de la educación libre, la iniciativa de autorizar a las universidades privadas a emitir títulos habilitantes. Se los traduzco a Brasil, esto es parecido a Kubitschek, ¿no? Pero tuvo una historia menos feliz tal vez en Argentina, la política desarrollista. Eh, los acalorados debates entre los promotores y detractores de la ley se tradujeron en fuertes enfrentamientos y provocaron movilizaciones y hasta una huelga general estudiantil organizada por la Federación Universitaria de Buenos Aires. El movimiento nacionalista Tacuara, de inspiración católica, anticomunista y antisemita, estuvo entre quienes apoyaron decididamente la medida del gobierno, aunque eso no reflejase en absoluto su posición respecto de la figura de Arturo Frondizi y su política desarrollista. Como observaba Juan José Sebrelli en su conocido ensayo a propósito de la cuestión judía en la Argentina, publicado primero en 1968 y luego en 1973, ante el regreso de Perón, el auge del antisemitismo en la clase media va a estar fuertemente anudado a la educación católica en el país. El antisemitismo, tal como lo describe Sebrelli en su ensayo, era más bien un fenómeno que tenía que ver con las élites en Argentina, ¿no? Y la gran transformación que va a aparecer en este momento a través de la educación católica es su traspaso hacia las clases medias.
Desde este momento y radicalizándose a partir del secuestro de Adolf Eichmann en mayo de 1960, Tacuara y otras organizaciones nacionalistas, como detalla el historiador Leonardo Senkman, llevarán a cabo acciones de hostilidad especialmente dirigidas hacia estudiantes judíos en escuelas secundarias y facultades en distintas ciudades del país. Y otros ataques también, ¿no? Pero bueno, como eran movimientos juveniles, sus lugares de enfrentamiento eran sobre todo estos. La presencia de Tacuara en la escena política argentina de este periodo expresaba, como señalan Ernesto Bojoslavsky y Marina Franco, el endurecimiento violento de la política nacional y la creciente presencia de los jóvenes en ella. Su presencia en el cine del periodo, que puede verse en una variedad de films cortos y largometrajes como El ciclo de Raimundo Gleiser, La terraza de Leopoldo Torre Nilsson, que mencionaba Bruno, Con gusto a rabia de Fernando Ayala, y cerrando ese ciclo con El ocaso de Tacuara, en un film bastante raro que es difícil de conseguir. Hay algunas copias bastante malas dando vuelta, pero vale la pena revisarlo. En El ojo de la cerradura, también de Leopoldo Torre Nilsson, deja ver otros aspectos de la transformación de la política nacional en este periodo, de sus ritmos, sus modos, sus protagonistas, pero también de la compleja trama de nuevas ideas e intereses en pugna que van a dar forma a esta etapa de la historia argentina. Y no solo los antisemitas van a aparecer en el cine como índice de esto, sino que los jóvenes judíos de principios de la década de los 60 también van a ser moldeados por estas tensiones. Esta figura novedosa a la que me refería más arriba, que va a politizarse en la década del 50, ¿no? Del 60, digo, perdón. Eh, las distintas caracterizaciones del joven judío como personaje estarán estructuradas decididamente en virtud del contrapunto entre judíos y antisemitas. Y ahí es donde entra Sartre. Judíos y antisemitas serán contrafiguras necesarias en el cine del periodo, como el ensayo Retrato del antisemita de Sartre, que en Argentina primero fue publicado por la revista Sur en 1946, hay muy poco tiempo después de su publicación original en L'État moderne, en 1945. Pero se va a popularizar hacia la década de 1960 bajo la gravitación decisiva de Sartre en un campo intelectual cuya franja crítica, para tomar la idea del historiador de las ideas Oscar Terán, encontraría en los escritos sartreanos, o más bien en la teoría del compromiso, el modo de organizar una ideología conectada con las preocupaciones sociopolíticas de la coyuntura. Es decir, va a empezar a dar respuestas a la coyuntura en clave ideológica, pero también en clave figurativa, ¿no? En el cine de este periodo, y más allá de dicha franja crítica, la figura del antisemita va a ser modelada en distintas reformulaciones del retrato sartreano, dando cuenta del hondo calado de dicho ensayo y del modo en el que, en un periodo al que, nuevamente, como propone Terán, es preferible introducirse por la filosofía, este dio forma al modelo predominante bajo el que el cine ofrecería una imagen de ese emergente sumamente violento de la política juvenil. Digamos, Sartre daba un marco de interpretación para lo que se veía como una amenaza en la realidad, ¿no? Con él, bueno, posiciona a él, el cine va a formular nuevas versiones de su contrafigura, como el judío, como militante, como el muchacho aplicado, el factor modernista y el elemento cosmopolita en la cultura, que luego va a ir tomando un tono bien distinto hacia la década del 70. Para entrar en esta cuestión, ya que no hay muchísimo tiempo, voy a hablar un poco sobre Dar la cara de Martínez Suárez, que es una película clave de la época, es una de las películas más importantes de esa transición, y que fue escrita por David Viñas, ¿no? Eh, este es el segundo largometraje de José Martínez Suárez. Rescataba algunas interpretaciones tempranas sobre esta película que aparecieron. Y por ejemplo encontraba una del crítico Salvador Hernando para la revista Cine Hoy, una revista que salió durante muy poco tiempo, pero que estaba, digamos, Cine Hoy, está conectada con esa clave de lectura en tiempo presente, ¿no? Decía Hernando, la Argentina se halla ubicada en tiempo y realidad en esta película. Y en efecto, es una película que, como si usted la ven, van a darse cuenta rápidamente que tiene el gesto de marcar exactamente el momento en el que está siendo pensada y en el que está siendo realizada, ¿no? No solo porque el filme es explícito en términos de que
encontramos el dato de la traición de Frondizi, como la llamó David Viñas, que aparece en carteles y en el pulso y el contenido de los debates y asambleas en la Universidad de Buenos Aires que vemos en la película, ¿no? Esto que yo mencionaba, los debates en torno de la ley Domingorena, la ley que permitía que las universidades privadas pudieran emitir títulos habilitantes, está dentro de la película. Eh, es una película que lee al año 1958 desde el año 1962, ¿no? Es una lectura prácticamente inmediata de esos sucesos, y digo del 62 porque fue el año de su estreno, pero la película se terminó en el año 61, ¿no? Eh, 1958, entonces retratado desde el 61. Para entonces, David Viñas ya había publicado el texto Una generación traicionada en la revista Marcha de Montevideo, cristalizando esto a lo que yo me refería, que es el alejamiento de los intelectuales progresistas que apoyaron a ese Roosevelt que conocía a Lenin, la síntesis de libros y alpargatas de unitarios y federales, el gran proyecto El País al Día, ¿no? Eh, Como recuerda precisamente el personaje que me interesa de esa película, que es Bernardo Carman, el joven reformista, que va a decir ese parlamento en la novela homónima, ¿no? Que se va a publicar un año más tarde. Una revisión inmediata de los hechos, entonces, organizada como un tour de la ciudad como un espacio del cine que Dar la Cara construye a modo de un inventario en la juxtaposición de los lugares que trazan un mapa de la polis, esa polis juvenil, que se compone de un cuartel, un velódromo, las oficinas de una productora cinematográfica, los basurales, las aulas, también los baños de la universidad, las pensiones de estudiantes, etcétera. Eh, y por otro lado, que es el retrato de tres personajes, como decía Bernardo Carman, eh, Mariano Carbó y Beto Catani, digamos, arquetipos dinámicos de la juventud, cuyas historias, sus vidas como una lucha y una tensión cargadas de altibajos, con sus afanes y sus torpezas, con sus aciertos y humillaciones, como decía explícitamente Viñas para interpretar a estos personajes en el guión de la película, están necesariamente entrelazados en la Argentina de Frondizi, es decir, en la Argentina del imperativo de modernización y de la emergencia de los distintos bloqueos al afán modernizador y del pasado y presente del peronismo y de la posguerra como factores determinantes. La cuestión judía como tema de la película y como índice de su ubicación en tiempo y realidad, que sintetiza el episodio que va a darse de un ataque al joven militante reformista Bernardo Carman, eh, y que me interesa, y en el que me interesa, digamos, ahí me interesa entrar de nuevo en la cuestión de la gravitación del ensayo de Sartre para interpretar esta coyuntura, va a ser un motivo de tensiones muy importante en la época. Y con esto cierro para no extenderme demasiado. Lo que me interesaba pensar es justamente eh, cómo esta interpretación de la cuestión judía, desde, digamos, vista desde hoy, 60 años más tarde o 65 años más tarde, eh, puede presentarse como algo muy homogéneo. Vemos las películas y vemos reflejadas estas ideas y sin embargo en el momento hubo muchas interpretaciones que pusieron en tensión quién era más fiel a Sartre, podría pensarse, ¿no? Y encontré una discusión que aparece, una crítica encendida del escritor Abelardo Castillo en la revista de crítica literaria El Escarabajo de Oro, publicado en octubre-noviembre del 62, en el que Abelardo Castillo cuestiona a Viñas, ¿no? Voy a leer simplemente un fragmento para cerrar esto y lo dejo. Dice Abelardo Castillo, quiero decir, a ver si se entiende, cuestiona que Viñas sea lo suficientemente fiel al fenómeno del antisemitismo que se estaba viviendo en la Argentina y a la interpretación sartreana de ese antisemitismo, ¿no? Entonces dice, Abelardo Castillo, o esa otra secuencia notable como concepción y como imagen del alboroto en la universidad, donde lo que falla es su casuística, pues la minuciosa y fornida pateadura que recibe el nazi, digamos el estudiante, el militante de Tacuara, los puñetazos, los mordiscones, su ir colgado de un auto a los gritos, el rebote espantoso que da contra el asfalto, serían una buena sugestión, un hermoso ejemplo
si el atentado contra Bernardo Karman, el judío, se hubiese verificado antes. Como está, parece una consecuencia, un desquite. Se reduce en testimonio y en verdad histórica. Los fascistas, entra uno a sospechar, injurian paredes, rompen unas fotos, solo después de que un grupo de estudiantes gobernados por un judío les desmoronó los dientes, les quebró un brazo, no hacía falta ser nazi. En un caso similar cualquiera, hasta un filo semita, y ahí la palabra clave, ¿no? O un Com hebreo licença, está... faltam 5 minutos. 5 minutos. Ah, bien, 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 pensé que tenía menos. Leo más despacio, entonces. Hasta un filosemita o un hebreo, estando en su sano juicio, arrasarían, no digo con la pensión, sino también con Karman. Y luego dice más adelante, de todas las historias que configuran la triple anécdota del film, a esto me refería antes, son tres historias de tres jóvenes varones. Esta, por ser la más conceptual, la más arraigada en la experiencia del autor, es decir, en Viñas, la que más refleja la propia biografía de Viñas, la que ofrece mayor posibilidad de compromiso directo, de nuevo la palabra clave, compromiso, y tal como lo exige la realidad argentina, hasta por el hecho de Karman ser judío, no debió permitirse ser ambiguo. Y lo interesante es que la casuística no funciona en la película como está presentada por Abelardo Castillo, ¿no? Es como si estuviera inventando una falla en la película para entrar en la discusión acerca de si está siendo bien interpretada la idea eh, eh, y la manera de pensar ese problema como un problema político, es decir, un problema que entra en la saga de la teoría del compromiso en la década del 60, es uno de los problemas políticos de la época. ¿Qué hacemos con el antisemitismo? ¿Qué hacemos con eh, esta figura modernista que es el judío reformista en la universidad? Entonces Castillo inventa un problema, ¿no? Inventa un problema para entrar en una disputa con Viñas acerca de si esta representación es correcta o es la mejor imaginable o lo que fuera. Eh, bueno, lo dejo ahí porque tendría que abrir otro capítulo para entrar en la segunda película. Espero que se haya entendido y que no haya leído demasiado rápido. Muchas gracias. E obrigado. Bruno, quer falar alguma coisa? Gracias, Débora. Puedo hablar en español, pero también mi español es un poco portuñol, pero no, muy interesante, muy interesante. Después vamos a hablar más un poquito y te hacer algunas preguntas. Bien? Ok. Então, agora eu queria chamar a Liliane Ayman, Uhum. da PUC-Rio, e da mesma forma, Liliane, a Liliane vai falar sobre também um assunto argentino, ela vai falar sobre os filmes do Daniel Boone, Aham. né? Que, como eu disse, né, é bem interessante. E, e vai lá. Liliane, se pudesse apresentar, a gente começa. Então, como o Bruno falou, bom dia, eu sou professora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, professora de cinema e estética, e eu gostaria de iniciar agradecendo, né, pela oportunidade de apresentar esse trabalho e partilhar a mesa com os colegas aqui presentes. O Bruno já conheço, né? E aprendi bastante com a Débora, né? Assim, nossos trabalhos de alguma maneira têm um link. E é a terceira vez que eu falo aqui na USP. A primeira foi no Departamento de Filosofia e a segunda na edição anterior desse congresso, né? É importante que seja destacado que essa comunicação é parte de um projeto maior sobre o cineasta Daniel Burman. Andei conversando há alguns meses com o Bruno sobre esse projeto, né? O cinema argentino contemporâneo, mais especificamente a produção audiovisual, de uma maneira mais ampla, já que também inclui séries e a relação do cinema do Burman com o judaísmo, as subjetividades judaicas, mas também sua materialidade, né? A cidade, o território, o lugar em que se atualizam, né, essas imagens, que são também as imagens da diáspora e do exílio. Como disse o Alberto Mangel, uma imagem construída, fotografada, é também um local para representação.
O que o artista põe naquele palco é o que o espectador vê nele como representação, confere à imagem um teor dramático, como que capaz de prolongar sua existência por meio de uma história cujo começo foi perdido pelo espectador, né? E cujo final o artista não tem como conhecer. No lugar do drama, a rua, a cidade, podem ser o espaço em que está espelhado no microcosmo fechado de uma tela. Buenos Aires, mais diretamente o bairro do Once, né, que eu vou enfocar bastante aqui, com suas singularidades, sua natureza iniciática para a comunidade judaica, né? É o palco no qual Daniel Burman movimenta suas personagens, como ele mesmo dirá, o cotidiano delas, as pequenas histórias, os dramas rotineiros. Marcelo Birmarja, que é o coautor do roteiro do Abraço Partido, né, que ganhou o Urso de Prata em Berlim em 2004, fala pela voz de um personagem no livro O Clube das Necrológicas sobre os autores judeus. E ele diz: nós não somos gregos, não contamos só as partes em que morrem, lutam, transam, ganham ou perdem. Nós narramos o entretempo, porque é isso que faz com que a vida seja rara e não uma tragédia de Ésquilo. O entretempo, eis um ponto de observação interessante para capturar o que se conecta na cinematografia de Burman, os elementos que se repetem de modo obsessivo em suas imagens. O bairro do Once, a figura enigmática do pai, a instância paradoxal de pertencimento e estranhamento num país e numa cultura argentina, a onipresença da Shoah e dos ataques terroristas à embaixada e à AMIA. No livro que dedicou ao Once, né, o bairro em que cresceu, assim como seu amigo e parceiro Burman, Bismarck, o livro chama-se Al Once e é delicioso de ler, comenta sobre a relação que escritores judeus como Isaac Barrev Singer tinham com o bairro e com a cidade de Buenos Aires. Singer visitou a Argentina em 57, tendo realizado uma leitura no Teatro Soleil, um dos principais teatros ídis do Once. A partir dessa visita, o país apareceria em muitos de seus contos e novelas, como em Um Amigo de Kafka, e na novela A Escória, e finalmente em Ranca, primeiro conto do livro Passiones, em que descreve a rua divisória do Once Junim, que, nas palavras do escritor, havia sido um centro de prostituição. A Argentina, particularmente Buenos Aires, suas ruas já figuravam na Varsóvia de Isaac Singer por meio dos relatos ancorados na imaginação sobre a América do Sul. É assim que há o lugar real, o que foi fabulado por aqueles que nunca estiveram lá e os que simultaneamente viveram ali e o reinventam na literatura e no cinema. A natureza que fala a câmera não é a mesma que fala o olhar, como disse numa conhecida frase Walter Benjamin. Um dos expoentes do chamado novo cinema argentino, guardada a diversidade dos estilos, é, desde pelo menos Esperando o Messias, ou a partir de 95, quando dirigiu com outros cineastas Histórias Breves, né, que é um conjunto de curtas. Burman realizou filmes autorais que simultaneamente se inscrevem com seu olhar para a cidade, para o espírito político do tempo e uma ironia voltada para a atmosfera kitsch, repleta de afeto. Não por acaso ele é um admirador do Almodóvar, né? Traços de amargura nessa vertente do cinema que tem diretores como Lucrécia Martel, Ariel Rotter e outros. Em entrevista sobre Trans Mitzvah, né, que também, não sei quem assistiu, que também tem o Once como cenário, Burman falou sobre sua relação com o bairro. Vivi até os 17 anos no Once, mais profundo. É um bairro que hoje não existe, mas tampouco existiu, porque tem um recorte fragmentário da infância que venho recriando e levando a toda parte. O Once não se parece com os meus filmes. Para isso, teríamos que colocar a câmera dentro da minha cabeça e do meu coração, porque o vejo com os olhos da minha infância.
A grande transição da vida, que é a passagem da infância à vida adulta, não terminamos nunca de percorrer, né? Isso é importante, né? A respeito do olhar que ele dirige, é, aos personagens, por exemplo. E sobre seus personagens, todos são parte da minha trajetória pela vida, partes de personagens que conheci e, de alguma maneira, filmar é como. Um minutinho. É como mantê-los vivos. Construo personagens a partir de fragmentos, de conversas, de escutas, o que vem do outro, o que é somente minha subjetividade. Há também em Burman a estratégia narrativa igualmente fragmentária dos pequenos gestos e dilemas, assim como a Mos Gitai dá a ver a guerra num espaço claustrofóbico, antiépico, mínimo, no qual a tensão acontece no próprio enquadramento, sem extracampo. Os personagens de Burman, como Ariel de O Rei do Once, ou O Décimo Homem, como foi traduzido no Brasil, deambulam nas ruas ultramovimentadas de um lado para o outro, incapazes de chegar a um lugar desde sempre indeterminado, de reencontrar o pai. De fato, ao chegar na casa modesta da sua infância, ele que mora em Nova York há anos, veste uma camiseta pequena demais, faz sexo com Eva, a moça muda, ortodoxa da comunidade, né? Numa pequena cama, come os biscoitos deixados pelo pai como se fosse ainda um menino. Num jogo de revelação e opacidade, o pai não aparece, mas lhe dá tarefas que convergem para a Âmia. Há essa voz do pai, a Nova York, sua realidade atual cada vez mais distante, enquanto o passado é extremamente vívido no bairro popular, enfrentando as confusões e demandas da comunidade, cada vez mais envolvido, reencontrando os amigos da infância que jamais saíram de lá e se declaram paradoxalmente felizes. A centralidade da figura do pai nos filmes de Burman parece concentrar nela a ideia de uma perda de lugar, um exílio. Hannah Arendt fala de uma perda do mundo, que ligaria os judeus na sua longa dispersão e impulsionaria a força criativa e poética, a forma singular de existir dos judeus. Em Abraço Partido, Ariel, nome também dos personagens protagonistas de Direito de Família, de 2006, Esperando Messias, né? Ele tem obsessão por esse personagem Ariel. Busca obter um passaporte polonês enquanto trabalha na lojinha de lingerie da mãe. Tem um caso com uma funcionária do Cybercafé, na mesma galeria decadente, em meio à crise econômica na Argentina e o desaparecimento do pai desde os anos 70, quando ele foi lutar na guerra do Yom Kippur. O humor nos filmes de Burman deve muito à irrupção do prosaico e do ridículo em temáticas grandiosas. Desse modo, Ariel descobre no reencontro com o pai que seu desaparecimento foi causado por uma traição da mãe que teve um romance episódico com o proprietário obscuro de uma das lojas da galeria. Nas imagens de Burman, o universo da comunidade judaica de Buenos Aires, cujas nuances se confundem com as ruas do Once e com suas lojas de produtos baratos, seus tipos populares e a crise econômica, né, na Argentina, é que atravessa quase que todo o cinema contemporâneo, né? É, Na Argentina, essa nova onda, né? As neuroses e a própria história dos refugiados judeus desconstrói os estereótipos antissemitas sem, contudo, se referir diretamente a eles. Em O Local da Diferença, Márcio Seligman Silva escreve sobre artistas que trabalharam uma identidade simultaneamente judaica e brasileira, que nós podemos estender guardadas as diferenças, a essa identidade argentina. O autor cita Kafka: existe apenas uma meta, nenhum caminho. Aquilo que denominamos caminho é excitante. E Walter Benjamin: o labirinto é a pátria do hesitante, para refletir sobre o complexo processo de tradução de um passado, a solidez da geografia inscrita na nossa memória, em um outro espaço que é também o de um embate intercultural.
Deleuze aborda esse tema em Kafka por uma literatura menor, mencionando o caráter imediatamente político dessa desterritorialização característica das minorias, que no caso de Kafka se atualizava no uso da língua alemã. Estamos falando, portanto, de uma condição ao mesmo tempo errante e profundamente enraizada, né, da própria ideia de diáspora, nomadismo, né, como o artista Kitaj enunciou em seu Manifesto da Diáspora. É assim que o Ariel de Abraço Partido, ao mesmo tempo, conjuga a busca de uma identidade como judeu polonês ao devir Israel, representado pelo pai que fez aliar, e a conexão com a Argentina. A personagem da Vox seria supostamente destituída de memória, funciona como um ponto de contato entre essas identidades que culminam na bela cena pós-final em torno sua carreira de cantora. Jacques Derrida, o filósofo judeu argelino, classificou como poderosíssimo e lábil, ao mesmo tempo, isso que ele afirma como mais constitutivo nele. Esse sentimento em mim, né, de judeidade, permanece obscuro, abissal, instável, contraditório. Nada para mim conta mais do que a minha judeidade, que, porém, sob tantos aspectos, conta tão pouco em minha vida. Sei claramente que tais declarações parecem contraditórias, até mesmo privadas de senso comum, mas o seriam apenas aos olhos daqueles incapazes de dizer eu de forma íntegra, a não ser expulsando de si toda alteridade, toda heterogeneidade, toda divisão, até mesmo toda altercação, toda explicação consigo. Não concordo comigo mesmo, tampouco com o outro. Não sou um só. Um eu não é um átomo indivisível. Daniel Burman já se referiu à multiplicidade que constitui os judeus em entrevista sobre Transmitzvah. Em muitos de seus filmes, esse desacordo incide na gestualidade dos personagens, na relação de seus corpos com a cena, com o espaço, com as imperfeições do cotidiano, instalando momentos que são propriamente performáticos, como no Décimo Homem. Ali, a personagem Eva é muda, Ariel não cabe nas roupas e na cama, os remédios têm datas de validade vencidas, os sapatos para o jovem no hospital não servem, as refeições para os idosos na AME frustram, o encontro com o pai é sempre adiado. E é para essa vida precária, repleta de contínuo esforço aparentemente não recompensado, né? Uma vida que, no entanto, é plena de significado, construída coletivamente, que ele volta. A importância na disposição dos corpos, do enquadramento, da coreografia, né, que é um termo que o Burman usa muito para falar dos seus filmes que eles executam, aparece, por exemplo, na cena da dança racídica no palco do Teatro no Once que ele assiste. Ali, vendo a mãe e o namorado dela dançando, o personagem parece descobrir algo sobre si mesmo, sobre seu pai, uma espécie de conteúdo de imagem que transcende a mera representação, tornando-se um exercício de crueldade, que marca o trabalho artístico, como dirá Didi Huberman na referência à Bataille. Uma cena visualmente semelhante aparece em Leis de Família, ou Direito de Família, né? Filme em que há também esse movimento de identificação e afastamento da figura paterna, um pai que vai se reconfigurando aos seus olhos depois de morto. As crianças, entre eles seu filho, que dançam no palco na apresentação de fim de ano, sugerem uma semelhança que se prolonga por meio da saída de humor típica do diretor. Já estou concluindo. Mas será no curta sobre os atentados da AMIA, São cinco de minutos, tá? Oi? 5 minutos. Tem 5 minutos ainda. Ah, obrigada. Mas será no curto sobre o atentado à AMIA, em 2004, 18J, 18 Julho, né, em colaboração com outros cineastas e com duração de apenas 10 minutos, que todos esses elementos se inscrevem sobre a forma de uma ausência dos corpos. As ruas do Once desertas, o guarda que conta os passos na vigília aos domingos, personagens que falam do que era a vida ali antes do ataque à AMIA, as pequenas lojas de família e a cena final de uma comemoração que não acontecerá, com a
mesa, as velas acesas. Eu gostaria, nesse sentido, de concluir essa introdução ao cinema de Daniel Burman com uma reflexão de Rancière sobre a ideia de irrepresentável em figuras da história. Só a arte pode mostrar a inumanidade, porque ela é sempre o presente de uma ausência, porque seu trabalho mesmo é o de dar a ver algo invisível, através da potência de palavras e de imagens juntas ou disjuntas, porque é a única forma de tornar sensível o inumano. Obrigada, gente. Liane, muito obrigado, muito bom, parabéns. Depois a gente vai convergir algumas coisas aqui das nossas falas, aí, tanto da Débora como da tua. Acho que tem coisas muito convergentes aqui para a gente conversar depois. E então acho que é minha vez, né? Eu vou, Alexandre, eu vou compartilhar minha tela. Acho que tá liberado para compartilhar? Acho Tá, que tá, tá, né? tá sim, tá sim. Beleza. Ok. Todo mundo está vendo? Okidoki. Bom, eu sou o Dr. Bruno Slack, sou doutor aqui pela casa, pela FEFELESH, pelo Centro de Estudos Judaicos, sou pesquisador, colaborador da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. No passado, eu concluí um pós-doutorado, e esse é um trabalho novo de pesquisa que eu estou começando, realmente está nos primórdios, que é buscar um pouquinho como é que o cinema palestino retrata, representa, eu não gosto da palavra representa, como é que o cinema palestino constrói e apresenta o judeu israelense na sua cinematografia, né? Esse é um trabalho bem inicial, com algumas hipóteses que estão ainda a serem a serem trabalhadas. Não estou convicto de todas elas, não, mas em suma vou tentar. Eu também vou ler, que eu acho que é mais saudável. E deixa eu só- e não, não é isso ainda. Tá bom, vamos lá. O cinema palestino constitui um fenômeno relativamente recente, assim como o conceito de uma identidade nacional palestina distinta é um desenvolvimento moderno. Traçar a trajetória do cinema palestino desde suas origens equivale, em grande medida, a acompanhar a evolução dessa identidade, particularmente a luta por um lugar tanto no tempo, no espaço físico como no tempo histórico. Como observa Rashid Khalid em Palestinian Identity, The Construction of Modern National Consciousness, essa história entrelaçada, esse contraponto entre duas narrativas extraordinárias, a interação entre dois sentidos de identidade, que compartilham determinados elementos, mas diferem radicalmente em muitos outros, constitui um dos temas centrais de qualquer estudo sobre o surgimento da identidade nacional palestina moderna. Há muito a ser discutido acerca do desenvolvimento da identidade nacional palestina, mas uma característica fundamental sobressai. Ela foi forjada em relação ao outro judaico-sionista. A construção identitária em relação ao outro é um processo dinâmico e multifacetado, profundamente enraizado em contextos sociais, psicológicos e culturais. Esse processo envolve a maneira como indivíduos ou grupos definem a si mesmo, em contraste com aqueles percebidos como diferentes, enfatizando simultaneamente a diferença e os elementos compartilhados. Trata-se de uma negociação contínua de diferença, do poder e da representação. Tal processo evidencia que as identidades são relacionais, situacionais e frequentemente contestadas. Elas refletem dinâmicas sociopolíticas mais amplas, assim como estratégias individuais de autoexpressão e de pertencimento. No caso palestino, a formação identitária foi montada por uma complexa rede de fatores históricos, políticos e culturais, especialmente colonização, deslocamento e conflito,
É um processo dinâmico, intimamente vinculado à luta pela autodeterminação e à elaboração de uma narrativa coletiva. No mundo em que as identidades se revelam cada vez mais fluidas e interseccionais, a identidade palestina frequentemente se articula com lutas mais amplas por direitos humanos, decolonização e justiça social, sobretudo entre as gerações mais jovens. Essas realidades sociohistóricas e políticas encontram-se profundamente refletidas na produção cultural palestina. As tradições orais desempenham um papel fundamental na preservação das memórias da vida anterior à Nakba e nos campos de refugiados. Histórias de aldeias, paisagens e vida familiar. A literatura e as artes, como a poesia de Mahmoud Darwish, os romances de Hassan Kanafani e Elias Khoury, articulam a experiência do exílio, da resistência e da esperança. O cinema palestino, por sua vez, integra esse tecido cultural. O cinema esteve na vanguarda da luta palestina por autorrepresentação e autodefinição. Nesse contexto, consolidou-se uma estética própria, moldada pelas limitações do espaço, a restrição da liberdade de movimento e do tempo, a percepção de um futuro limitado para muitos jovens palestinos. Essa estética opera em dois movimentos opostos. Por um lado, cineastas elaboram formas originais de representar a truncagem do espaço e do tempo na vida cotidiana, e, por outro, retratam estratégias transgressoras de libertação, tanto por meio da forma cinematográfica, quanto frequentemente pelas ações de personagens femininas. A politização do cinema palestino constitui consequência natural da ocupação, ao passo que seu estilo minimalista, ou de terceiro cinema, reflete as dificuldades financeiras e logísticas enfrentadas pelos cineastas palestinos. Como observa Hamid Nafisi, em seu conceito de cinema accented cinema, ou cinema com sotaque, as narrativas são frequentemente impulsionadas pela memória e pela nostalgia, justapondo recordações privadas à história coletiva. A própria noção de cinema palestino suscita questões cruciais. O que torna um filme palestino? Seria a identidade do diretor? Ele deve ser necessariamente palestino? E se estiver no exílio, apátrida ou detentor de outra nacionalidade? Um filme é palestino se foi rodado na Palestina, mas nesse caso, sob quais fronteiras? Devemos defini-lo pela produtora, pela fonte de financiamento, pelo local de edição, pelo distribuidor ou mesmo pelo público-alvo? Poderia existir, de fato, cinema palestino quando a Palestina, em sentido geopolítico, não se encontra plenamente constituída? O que se evidencia é que, independentemente da definição adotada, o cinema palestino reflete contradições, hibridez e até mesmo absurdidades que se encontram no cerne da palestinidade. Trata-se de uma palestinidade construída por meio de introspecção, tendo o outro como uma presença externa e frequentemente ausente. Mas esse outro é de fato externo ou estaria ele inscrito no próprio eu? Embora estudiosos como Gertz e Halef, Nadia Yacoub, Haim Bershit e Hamid Nafisi tenham fornecido análises relevantes sobre espaço, tempo, exílio, gênero e identidade no cinema palestino, permanece uma lacuna significativa: o tratamento do outro judeu israelense. A hipótese central que sustento é de que o cinema palestino apresenta uma imagem estereotipada desse outro, quando o apresenta. Com frequência, trata-se mais de ausência do que de presença. Quando o judeu israelense aparece, costuma ser uma figura superficial, um soldado, um colonizador, um agente da repressão. A complexidade e a diversidade da identidade judaico-israelense encontra-se amplamente ausente. É como se a visibilidade palestina só pudesse ser alcançada pela negação do outro, tornando-o invisível. Isso suscita questões. De que maneira essa unidimensionalidade molda a identidade palestina na tela? É possível delinear um padrão nessa construção? Como as representações do outro se modificam
ao longo das diferentes fases históricas do cinema palestino, identificadas por Geertz e Khalifi, como as técnicas cinematográficas e as posições ideológicas dos cineastas geram significados para o espectador. Enquanto a sociedade israelense possui o privilégio de se isolar da presença palestina, os palestinos não dispõem desse luxo. O contato cotidiano com soldados e empregadores israelenses tornam o outro uma dimensão inevitável da vida. O confinamento espacial dos palestinos constitui resultado direto da dominação israelense. E, em contrapartida, o cinema palestino contemporâneo frequentemente retrata o judeu israelense pela lente da ocupação. Em última instância, esse estudo busca explorar de que modo a ausência, o estereótipo e a representação simplificada do outro desempenham um papel na conformação da identidade palestina na tela, e como essas construções cinematográficas refletem processos políticos, culturais e psicológicos mais profundos. Nessa apresentação, concentrarei a análise exclusivamente no filme Haifa, de 1996, dirigido por Rashid Masharawi, cineasta amplamente reconhecido por sua representação, por suas representações pungentes da experiência palestina, marcadas por um profundo senso de realismo. O filme centra-se em Haifa, esse que está aí na figura, um homem mentalmente instável, porém cativante, que perambula por um campo de refugiados palestino. Apesar de seu comportamento errático, Haifa manifesta uma forma particular de sabedoria, tornando-se uma lente singular através da qual testemunhamos as lutas cotidianas e os sonhos dos habitantes do campo. A narrativa entrelaça diversas histórias, a de um ex-militante desiludido, de uma mãe esperançosa e de jovens divididos entre aspirações políticas e as duras realidades da ocupação. Por meio dessas vidas que se cruzam, Haifa oferece uma reflexão profunda sobre a identidade palestina, a resiliência e a natureza cíclica do conflito. Masharawi adota uma abordagem neorrealista, filmando em locações reais e empregando atores não profissionais para transmitir um retrato autêntico da vida do campo de refugiados. Tematicamente, o filme explora o exílio, a perda e a desilusão política, tudo permeado por um humor soturno. A própria figura de Haifa, aqui é a personagem, converte-se em metáfora da Palestina, inabalável, trágica e persistente. Com exceção da longa sequência inicial, que mostra dois palestinos fugindo do que parecem ser soldados israelenses, Masharawi, em grande parte, evita dramatizar diretamente a situação temporal. Em vez disso, opta por um tom sutilmente irônico, que capta tanto o cotidiano sob ocupação quanto suas ambiguidades. Haifa, a personagem, constitui o principal veículo de comentário social e político do filme. Sua nostalgia pela cidade litorânea de Haifa, um lugar para o qual não pode retornar, evoca o anseio coletivo de todos os palestinos. Muhammad Bakri, o ator, oferece uma interpretação magistral da figura do tolo sábio, conferindo ao personagem encanto e complexidade. Os demais personagens, três irmãos criados por Said, representam diferentes trajetórias dentro da sociedade palestina. O filho mais velho encontra-se preso por ativismo político, o mais novo segue um caminho diferente, semelhante, e a filha enfrenta dilemas quanto ao seu futuro como uma mulher em uma sociedade patriarcal e ocupada. Paralelamente, a geração mais velha se apega à esperança, aguardando o retorno de entes queridos do exílio. A representação do conflito geracional, especialmente nas cenas finais, é ao mesmo tempo sutil e poderosa. Considerando que os palestinos retratados constroem suas vidas e identidades sobre a sombra da ocupação israelense, como tal realidade é construída no filme? De que modo essa ausência de imagens e essa unidimensionalidade impacta a própria obra e a nós, enquanto espectadores? Essa questão conduz a um ponto crucial. Em um meio visual como o cinema, de que forma o apagamento ou a simplificação do outro molda não apenas a narrativa, mas também a interpretação e a resposta emocional?
A representação visual direta dos judeus israelenses é extremamente rara no filme. A cena de abertura mostra soldados em perseguição, mas a aparição é deliberadamente caricatural. Os uniformes são imprecisos, as silhuetas ambíguas. Essa mesma estética se prolonga nas cenas ambientadas na prisão. Said visita o filho, encarcerado, e os guardas israelenses surgem apenas brevemente, vistos à distância e muitas vezes desfocados devido à profundidade de campo reduzida. Esses guardas são representados como sem rosto, literalmente fora de foco. Essa técnica visual os desumaniza, negando ao espectador qualquer possibilidade de empatia ou reconhecimento. Assim mesmo, quando presentes, tais figuras são construídas como presenças ausentes. Por meio desse mecanismo, Haifa inverte a dinâmica tradicional do poder da representação. O opressor é privado de complexidade narrativa e emocional, espelhando a redução histórica do oprimido pelas narrativas dominantes. Para além da ausência visual, Haifa constrói a ausência israelense mediante três estratégias narrativas: através de imagens simbólicas imediatas, o som diegético e o diálogo entre as personagens. 5 minutos, Bruno. Opa, tá bom. Duas cenas exemplificam a imagem imediata do israelense. A primeira envolve a transmissão televisiva da assinatura dos Acordos de Oslo entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin. A presença do judeu israelense é percebida de forma indireta, tanto pelas personagens quanto pelo espectador. Os personagens assistem passivamente, não há interação com as figuras mostradas na tela. A distância é infinita, não emocional, política e ontológica. O segundo momento é mais carregado. Uma manifestação pública ocorre logo após a assinatura do acordo. O único indício de participação israelense é dada pelas faixas de protesto. Sem esses marcadores textuais, talvez não fosse possível identificar que a manifestação se dirige aos israelenses. Os slogans incluem: sim ao nosso direito de retorno e a decidir nosso destino. Não haverá paz sem libertação de todos os palestinos. Tais elementos visuais, cartazes, bandeiras palestinas, imagens de líderes palestinos, sinalizam a ocupação sem representá-la diretamente. Em conjunto, essas sequências ocupam apenas cerca de 3 minutos do filme, mas ancoram de forma contundente o contexto político. O som diegético desempenha um papel crucial na produção de significado, sobretudo quando se origina de fontes não visíveis ou indiretas. Diferente de muitos outros filmes palestinos, Haifa omite sons militares explícitos, como helicópteros ou tiros. Em vez disso, adota pistas sonoras mais sutis, que sugerem a ocupação como uma força de fundo. O momento marcante ocorre em 52 minutos, quando a esposa de Abbas ouve uma música árabe no rádio. Ao final da canção, uma voz anuncia: estamos sempre aqui com vocês, ao vivo. Na Kol Israel, a voz de Israel, os bons momentos passam rápido demais, mas sempre nos encontramos de novo. Em resposta, ela murmura uma maldição: malditos, e desliga o aparelho. Aqui a presença israelense faz sentido de forma cultural e colonial, mesmo na ausência física. O rádio converte-se em vetor de ocupação, inserindo-se no espaço doméstico palestino e nos processos de formação identitária. Mais adiante, durante uma transmissão televisiva dos Acordos de Oslo, o som diegético de um ventilador, usado para resfriar o televisor superaquecido, sobrepõe-se à trilha sonora. Não se ouvem as vozes dos líderes na tela. Esse ruído adquire valor metafórico, um ruído no próprio acordo, uma interrupção da narrativa celebratória transmitida pela mídia. Como não há personagens israelenses ativos em Haifa, é por meio dos diálogos dos personagens palestinos que essa presença é incorporada à narrativa. Diversos momentos ilustram como o outro israelense é evocado pelo discurso, pela ausência e pela memória. Logo no início, uma conversa da família Abu Said, fala-se da fuga de saída dos soldados e também dos acordos de Oslo. Haifa, a personagem, declara que os judeus engoliram o país sem muito esforço. A repetida menção a Haifa, Yafo e Yaco
não apenas remete às cidades perdidas na Nakba em 1948, mas também posiciona os judeus israelenses como forças conquistadoras que relegaram os palestinos aos campos de refugiados. Vou pular e vou para a conclusão. É, há muitas camadas de análise em Haifa que não foram abordadas aqui, em especial aquelas já exploradas por Hertz e Halef em suas reflexões sobre tempo e espaço, por Iris Fruchter-Ronen nas análises de conflito geracional, por Chaim Bershit nos estudos sobre exílio palestino e por trabalhos mais amplos sobre cinema palestino de estudiosos como Nadia Yacoub, Liv Alexander e Helga Tawil. Haifa constrói a identidade palestina não apenas em relação ao outro israelense, mas também por meio de negação ou simplificação reiterada desse outro. O que tentei evidenciar é que a presença judaico-israelense em Haifa é articulada precisamente através de sua ausência física, e que essa... Calma. E que essa ausência influencia não apenas a vida cotidiana no campo, mas também exerce um papel decisivo na formação da identidade nacional palestina. Essa identidade se forja em oposição a um outro sempre poderoso, sempre presente, que permanece invisível, mas constantemente sentido. É no entrelaçamento entre imagem, som e discurso que o filme constrói seus significados políticos e emocionais. Ainda que as referências diretas aos judeus israelenses não ocupem mais do que 10% da duração total da obra, sua presença ubíqua se faz sentir de forma esmagadora, visível na miséria do campo, na falta de perspectivas para a juventude e até na frágil esperança da paz. A ausência, paradoxalmente, converte-se na presença mais contundente da narrativa. Muito obrigado. Ok, pessoal. Bom, eu deixei aqui uma mensagem. As perguntas podem ser enviadas aqui pelo chat e a gente pode fazer, posso fazer a pergunta ao pesquisador e sintam-se à vontade. A gente deixa aberto para isso, então. Eu vou deixar o primeiro se manifestar. Eu tenho alguns comentários, algumas questões, mas vou deixar Uhum. para Por favor. depois. Você tem alguma pergunta aí, Alexandre? Eu inicialmente não, mas espero por todos aqui. Ok. É, Débora, é mais um comentário do que uma pergunta explícita, é mais alguma coisa. Antes de iniciar esse trabalho aqui sobre cinema palestino, eu também estava tentando buscar algo mais próximo da gente. Minha área de especialização é cinema israelense, televisão israelense, etc. Mas eu estava querendo migrar um pouquinho, trazer aqui um pouquinho mais próximo da América Latina, da gente, Brasil, etc. E eu cheguei a iniciar, Débora, algum tipo de especulação sobre manifestações ou de como o antissemitismo ele estaria refletido, construído no cinema latino-americano. E comecei a tentar conversar com algumas pessoas, eu não lembro o nome do pesquisador argentino, quem me passou o nome dele foi o Emmanuel Kahn, não sei se você conhece o Emmanuel Kahn, me passou e eu tive uma conversa com ele sobre alguém que pesquisa cinema também em Buenos Aires, não lembro o nome dele, e eu tive uma conversa com ele, justamente tentando entender e buscar, até porque o cinema na América Latina, certamente o cinema argentino é o mais, vamos dizer, prolífico, né? E principalmente nessa questão judaica. E ele me dizia que não, que de maneira geral não existiam manifestações ou representações ou construções antissemitas no cinema argentino. Da mesma forma, eu fui buscar aqui no cinema brasileiro alguma coisa, falei com a Tucci, né, que é especialista no assunto, principalmente pensei na era Vargas, né, que foi a ditadura nos anos 1930, e também não consegui no México. Então, absolutamente, eu em algum momento não consegui encontrar,
E aí abandonei esse projeto porque via que não tinha muito objeto. E aí agora você está trazendo, Débora, que de alguma maneira existe sim essa construção no cinema argentino e, e não sei o quanto ela é representativa ou significativa. E é isso que eu gostaria de ouvir de você. O quanto essas questões do antissemitismo, o antissemitismo no cinema argentino é uma presença, é uma construção, né? O antissemita, o antissemitismo. Porque nos filmes, como a Liliane falou, né, os filmes do Burman, eles normalmente não trazem esse aspecto, né, sobre antissemitismo ou qualquer coisa que o valha, muito pelo contrário. Então, eu queria te ouvir, sobre essa questão do antissemitismo no cinema argentino de maneira mais ampla. Gracias, Bruno, por la pregunta. Es una pregunta muy amplia, da para pensar en muchas cosas. Yo tengo o sea, mi hipótesis de trabajo es que si bien digamos, yo acá estoy hablando de películas en las que los antisemitas son personajes, ¿no? Y eso ya es todo un dato a propósito de esa época, pero también es un dato, yo creo, sobre lo que, eh, lo que significa el cine en esa Boca, ecuación. están pidiendo que hable un poquito más despacio. Ah, perdón, perdón. Bueno, mil disculpas. Eh, quiero decir, a ver, si querés una hipótesis general, que es la con la que yo vengo trabajando mi investigación, yo pienso que hay que pensar al cine como una institución que tiene cierto grado de autonomía y que, por lo menos en la Argentina, que es el caso que yo conozco en profundidad, nos permite ver cómo en distintos momentos de la historia, por lo menos del siglo XX, ahora eso es muy distinto, pero en el siglo XX, donde existía, por ejemplo, la censura estatal, donde en la historia argentina encontramos manifestaciones de hostilidad hacia la población judía articulada desde el Estado y desde el aparato represivo del Estado, por ejemplo, en la dictadura del 76, ¿no? Eh, Mi pregunta de investigación para pensar este problema es, bueno, ¿qué hizo el cine? ¿Cómo separamos al cine con sus actores, con sus lógicas de producción, con su historia? ¿Cuál fue la intervención del cine en ese aspecto de la cultura argentina que se refleja en otros, digamos, que puede pensarse en otras direcciones también, ¿no? A ver cómo el cine articuló una cultura democrática en un país permanentemente hackeado en términos de su digamos, de la continuidad del Estado en un sentido democrático, del sistema electoral, etcétera. Yo pienso que el cine justamente, si el cine argentino nos permite incluso ver la aparición del antisemitismo como un fenómeno juvenil en la década del 60, como algo sumamente específico. Yo ahí nombraba una serie de películas, no solo la que, digamos, Dar la cara, que es la película de la que yo hablé específicamente, pero otras películas de la década de los 60 en la que los antisemitas son un problema para el cine, ¿verdad? Este nivel de especificidad da cuenta de, bueno, cuál es la cultura detrás de la producción de cine en la Argentina, y no solo del cine de estudios, como lo vemos eh, antes y después, ¿no? De la transición hacia el moderno, pero también en el cine independiente. El hecho de que Raimundo Gleiser, el gran cineasta militante de la Argentina, haya dedicado su primer cortometraje a pensar en este problema, ya nos dice mucho sobre cómo funciona, digo, de nuevo, la institución cine en la Argentina y cuál es su modo de intervención en la cultura en este sentido. Es decir, justamente el problema, lo más difícil de encontrar son eh, figuraciones de lo judío en clave antisemita en el cine argentino. Eso, si bien uno podría argumentar, especialmente en ciertas películas del periodo clásico, donde se perciben algunos prejuicios, incluso en esas películas uno podría argumentar que esa no es la perspectiva global, ¿no? Que simplemente hay algunos prejuicios que se filtran, pero
que no son ajenos a otras zonas de la discusión y de la cultura en un país de nuevo como la Argentina, en el que el Estado en su fase represiva intervino hostigando a minorías desde muy temprano y hacia los judíos, digamos, la Semana Trágica hacia 1919. Hay un montón de momentos en los que se percibe antisemitismo en la política argentina y el cine, sin embargo, siempre interviene en un sentido distinto. No sé si eso responde a la pregunta, pero para mí es sumamente interesante pensar también cómo fue la formación de la industria cinematográfica y y de las industrias culturales en general en Argentina. A ver cuáles fueron los actores, cuáles fueron los productores, aquellos que fueron articulando eh, el desarrollo de esas áreas de la cultura, para entender también de dónde proviene esa afinidad, digámosle, ¿no? Hay una afinidad particular y un respeto y una suerte de amistad, ¿no? Que se percibe en un montón de sectores. Bueno, cada periodo podría investigarse en esta clave y encontraríamos cosas interesantes. Pero bueno, por lo menos eso fue lo que, digamos, mi investigación comprende desde la década del 60 hasta el cine contemporáneo y yo lo que siempre pude identificar fue esta tendencia. Gracias. Bruno, nós temos uma pergunta aqui da Shoshana. Ela diz: Me parece que a literatura mais do que nunca acompanhou o movimento do cinema palestino. Nos últimos anos, houve um trabalho intenso de tradução e publicação de poetas e literários que constroem a presença palestina e sua identidade, inclusive na América Latina, a partir de editoras independentes que também atuam com o cinema. Ela gostaria de ouvir de você, do professor, como em pesquisa o cinema e a literatura palestina se encontram ao pensar a percepção do judeu trazida nessas produções ou diálogos, pensamento. Legal, obrigado pela pergunta. Eu acho que cai sempre numa mesma chave aqui, dessa não presença. Para mim, sempre, tanto na literatura, quando a gente fala de literatura, a gente basicamente, do que eu conheço aqui, pelo menos, do Ghassan Kanafani, né, que tem o filme Porta do Sol, livro, né? Porta do Sol, é do Ghassan Kanafani. Bom, enfim, que é um conto, né? Que são três palestinos que tentam chegar no Kuwait e morrem no caminho, num caminhão, dentro de um caminhão. Isso é um livro, um conto do Kanafani. Isso virou um filme também. Ah, Retorno a Haifa também, do Kanafani, também virou um filme. E você tem os poemas do Darwish, né? Fora o Elias Khoury, que em essência não é palestino, mas basicamente não é nascido palestino, ele é libanês, mas também escreve muito as novelas do Elias Khoury sobre isso. E normalmente, pelo que eu pude observar até aqui, né? Como eu disse, eu estou muito no começo dessa história. E o que eu consigo observar é que esse judeu israelense está ausente, pelo menos como personagem, como imagem, como figura que se pode ver, que tem nome, ele está ausente. De maneira geral, ele está muito ausente, né? Essa presença está em outras esferas, não na figura, não na presença física, não no nome. Ela não tem corpo. Então, sem dúvida nenhuma que essa literatura que tem sido publicada aqui no Brasil também, e que vai muito nesses autores, né? Tanto na poesia como em contos e literatura. Não sei se eu respondi a pergunta, mas essa é a minha impressão também, né, da questão da literatura. Então, eu tenho um comentário, Liliane, tanto para a Liliane como para a Débora aqui, que é muito interessante, sobre... A Liliane, você falou de entretempos, né?
os entretempos, e eu vou pegar um termo que o Hamid Nafisi usa, não sei se vocês leram o livro do Nafisi, que chama Accented Cinema, que, que ele tem um conceito sobre o intersticial, aquilo que está no, né, o interstício, no meio, né, nesses entretempos, entre lugares, e que muito o Ascended Cinema trata basicamente de cinema de exílio e diaspórico, né, esses conceitos que o Nafisi trabalha, e também chamo aqui o Homi Bhabha, né, com o conceito do terceiro espaço, né? Então, o conceito do Homi Bhabha, que esse espaço é um terceiro espaço que nem é o local, nem é o exílio, é um outro espaço de construção e que acho que permeiam muito tanto né, essa minha questão do cinema palestino, ou mesmo bem como o cinema argentino, de alguma maneira, o judeu no cinema argentino, essa construção que está nesse terceiro espaço, né? Num lugar, por um lado, como você disse, no ONCE, ele está lá em Buenos Aires, na Argentina, mas ele tem uma particularidade que é quase exílica, né? Diaspórica, e que está ali nesse, não vou chamar de não lugar, mas é num interstício, né? Num Uhum. meio de lugar. Outra coisa que eu acho que você colocou também muito interessante, Liliane, você fala dos pequenos gestos, citamos Guitai, é, né, que é a minha praia um pouquinho, e, Uhum. e, e de fato, essa questão dos pequenos gestos, eu fui analisar essa questão dos pequenos gestos através dos micropoderes do Foucault, né, de como, Uhum. de como essa questão dos gestos e das posições, etc., se manifestam como micropoderes de determinados grupos em relação a outros e dentro do próprio grupo, né? Então, acho que é interessante esse tipo de coisa. Então, eu queria te ouvir, Liliane, como é que você vê essa questão dos filmes do Burman, e lembrar do Yossi, né? A série de televisão Yossi, que também cai um pouquinho nessa Uhum. mesma chave, acaba caindo nessa mesma chave. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre se você entende que o cinema do Burman é um terceiro cinema também, no sentido mais desse interstício, de estar em um lugar intersticial. E tempo, né? O interstício não é só de espaço, é de tempo também, claro. Bom, obrigada pela pergunta. Também não é bem uma pergunta, é um comentário muito amplo aqui. Eu vejo essa conversa entre as nossas falas aqui, né? A ideia de ausência me ocorreu só como um parêntese, que as representações, palavra que nós não gostamos muito, de antissemitismo, pelo menos no Brasil, elas são mais centradas na teledramaturgia do que no cinema, né? Assim, há muitas novelas e minisséries que trabalham a figura, né, dos personagens judeus de uma maneira muito estereotipada, muito assim. Bom, poderia citar depois, né? Vinha pensando sobre isso, né? Eu acho que você definiu bem que o bairro do Once, né? Que é um pouco distribui as questões nos filmes, né? Do Burma, como ele mesmo falou, é, representam esse lugar fragmentário, né? Esse entretempo, né? Até porque ali há, ao mesmo tempo, um lugar de permanência, né? Acho que mais de 80% da comunidade judaica se concentrava ali até uma certa época, né? Até hoje você atravessa 11 judeus ortodoxos e tal, mas convive com uma espécie de vibe, vamos dizer, de globalização ali, né? Então, há o comércio dos coreanos, né? Há toda uma coisa intercultural ali de trocas, né? Então, tudo que
se segue, né, assim, dentro desse processo de globalização, convive com esses lugares de permanência, né, da comunidade ali e dessas questões, né? Assim, então, eu acho que eu não compreendi muito bem quando se fala de um terceiro cinema, né? Mas se eu compreendi isso de alguma maneira, eu acho que o cinema dele, como eu disse um pouco na minha fala, combina essa inserção dentro do novo cinema, se quer chamar assim esse movimento, a partir ali dos anos 80, 90, né, um cinema contemporâneo na Argentina, com essa especificidade judaica, né? A gente ainda voltando para como as figurações, né, do antissemitismo aparecem, eu acho que no Burma elas aparecem potencialmente no grande trauma da AMIA, né, da comunidade judaica ali, e também do ataque à embaixada, né, e na onipresença da Shoah, né, assim, a avó polonesa, né? Assim, aqueles personagens que encarnam, mesmo sem dizer, esse momento, né? Da história judaica, do antissemitismo. Eu fiquei só devolvendo aqui um pouco o ping-pong. Fiquei muito interessada na sua pesquisa, achei corajosa. É quase difícil enfrentar esses filmes, né? Assim, em que de alguma maneira me ocorreu, só como uma ideia imediata, né, que, além de tudo, a ausência, né, dos judeus, nos filmes corresponde a uma espécie de não conhecimento verdadeiro que os palestinos teriam dos judeus, né? Eles conhecem esses estereótipos, né? Me parece. Eu não cheguei a pensar propriamente sobre isso. E sobre o Iossi, né? Eu terminei ainda um pouco cedo para falar sobre isso, estou gostando muito, mas é interessante porque ele também se torna um pouco judeu, né? Assim, pelo que eu pude observar, ele está ali para espionar e denunciar, né? Dentro daquela paranoia sobre espécie de teoria da conspiração sobre os judeus ali, mas ele acaba se integrando, né? Ele tinha esse passado do padrasto judeu que ele rejeita, né? E na série aí sim aparece bastante o antissemitismo, né? Agora foi bem lembrado isso, porque ali é explícito isso, né? A forma como eles constroem, né, os judeus pelo olhar de um judeu também, né? Assim, aí o Borman denuncia isso, né, de certa maneira. Não sei se Ah, atendi, foi claro, mais uma não, tentativa claro. de diálogo. Me perdi aqui, peraí. Eu vou pelo fim aqui. Eu acho que tem uma associação normalmente de antissemitismo nos filmes argentinos ou nas séries argentinas ligadas à ditadura, né, aos órgãos repressores, é onde mais aparece explicitamente, no Iossi aparece isso dessa forma, né? E desculpa, me relembra teu começo, Liliane, eu me perdi aqui. Está mutada. Yo tengo una pregunta para Tá. Lilia. Claro, claro. Eh, ¿cómo percibís o qué sentido le das a la transformación de la obra de Burman, ¿no? Porque tenemos un momento ahí a comienzos de los años 2000 donde él está muy ligado al nuevo cine argentino y a esta estética del realismo sucio, digamos, cómo vuelve a Uhum. aparecer lo real en el cine y después él se va corriendo hacia una estética y una forma de narrar menos realista, ¿no?
El Rey del Once ya muestra algo mucho más, digamos, si bien está en ese mundo en el que todo brota con un realismo y una fuerza espectacular, pero también hay un corrimiento del modo realista de narrar, ¿no? Empieza a aparecer algo, ¿cómo decirlo? Tal vez más vinculado a lo místico. Hay algo de misticismo judío, ¿no? Que aparece. Bueno, quería preguntarte cómo pensabas o si tenías cualquier idea sobre esa transformación en la obra de él. É. Oi, Débora. Pena que o tempo é escasso para também te fazer várias perguntas. É, esse painel também bastante histórico que você fez para mim foi importante. Ainda é um projeto, vamos dizer, em formação aqui, mas eu tenho notado, né, assim, vamos dizer, uma inscrição maior do Burman numa espécie de indústria do cinema propriamente por meio das séries, né? Esse lado místico, não sei se você estava se referindo ao Transmitzvah, né? Que no final tem aquela grande cena que eu não sei até o momento o impacto dela, se foi positivo, pelo menos para mim, ou se eu achei aquilo assim o apogeu do kitsch do cinema dele. De alguma maneira me incomodou um pouco, é, o excesso de sentimentalismo e aquela cena um pouco surreal também, né? Assim, o que eu tenho visto é que ele migra um pouco para a linguagem das séries, muitas vezes com sucesso ali, né? Mas é como se fosse um cinema um pouco mais convencional, né? Assim, no sentido narrativo também, né? Pelo menos isso é uma primeira aproximação, né? Eu ainda estou examinando bem essa filmografia dele, que é bastante extensa ali, né? Assim, o cinema que você mesmo analisa vai até que década? Vai até os anos 70 mais ou menos, na sua tese? Sim. Sí, sí, es un periodo tal vez menos, ¿cómo decirlo? Que ha sido investigado menos sistemáticamente, tal vez porque es muy anárquico, digamos, fue un esfuerzo de ver muchas películas como si fuera un rastrillaje, a ver si en qué personaje se encontraba, entonces fue una decisión de ver todo el cine de esas 3 décadas más o menos, a ver qué aparecía. Eh, entonces elegí una serie de figuras que me interesaron, ¿no? Y bueno, los jóvenes modernistas eran una de ellas, pero bueno, también trabajé con polacas, gauchos, rufianes, ¿no? Las típicas figuras de los judíos en el cine argentino, pero que fueron apareciendo en esas décadas, la década del 60, 70, 80, eh, muy cerca de las fuertes transformaciones de la política y la cultura nacional en Argentina, ¿no? Siempre en un diálogo como muy minucioso. Así que esa fue mi investigación. Ahora estoy yendo para atrás, hacia el cine clásico. Uhum. Lembrei, Ah, Liliane, só para a gente já caminhando para o fim, a gente tem pouco tempo. De fato, partir para essa pesquisa sobre cinema palestino realmente envolve uma certa coragem, principalmente depois desses últimos, que também impulsionou, né, esses últimos 2 anos. De fato, não é um assunto que agrade a muitos por aqui, principalmente na comunidade, falar sobre cinema palestino. Embora a minha perspectiva e explicação é que eu quero entender qual é, e aí vou para a tua colocação, né, de que o palestino não conhece o israelense e vice-versa. E vice-versa. Claramente há uma estereotipia, há uma unidimensionalidade de ambos os lados, nos processos educacionais, nas escolas, etc. As histórias não são compartilhadas, as histórias não são conhecidas, né? Tem vários movimentos, a gente não tem tempo para isso, mas tem vários movimentos de como fazer com que os palestinos ou os árabes israelenses estudem a história judaica no sentido da Shoah, etc., e os israelenses estudem a Nakba. A Nakba não é ensinada nas escolas, né, israelenses, por exemplo, ou em algumas, muito poucas. Então não se conhecem, essas histórias não são compartilhadas e não se conhecem, e a gente acaba então entrando
sempre nos estereótipos imaginários aí e criados, né? É, e aí, para a gente encerrar, só assim, não sei se vocês viram, tem uma série israelense nova chamada Âmia, uma série israelense, Ah, é? uma coprodução israelense-argentina, chamada Âmia mesmo. Difícil vocês verem, ela não está em plataforma, assisti piratamente, com o Ah, Michael é. Aloni, não sei se vocês lembram quem é o Michael Aloni. Michael Aloni é o ator de Stissel, de etc. É com Michael Aloni, é bem legal. É uma série israelense sobre a AMIA, a Mossad, e a AMIA e os Vou buscar. iranianos, etc. Então, tem uma série israelense retratando a AMIA, era os 50 anos, né, da AMIA, ou da embaixada, não lembro, enfim. E por fim, Débora, me gustaría muchísimo recibir tu tesis. Se você Eh, en, puder cu- en cu- mandar, compartilhar. en cuanto la estoy ahora empezando a editar para publicarla Ah, como ok. libro. En cuanto Entonces, esté cuando eso, tengas, por favor, mando el libro directamente. por favor, por favor. Muchas gracias. Não sei se alguém tem mais alguma coisa, Alexandre. Acho que a gente está no horário aqui para a gente Não, a encerrar. gente já passou um pouquinho do horário até, não tem Tá mais bom. nenhuma Eu queria pergunta. agradecer demais, Débora e Liliane. Acho que foi riquíssimo essa nossa conversa aqui. Foi um prazer. E gostaria muito, Liliane e Débora, que a gente mantivesse contato e trocasse impressões, trocasse Ah, perspectivas, porque, para ser sincero, eu me sinto extremamente solitário aqui nessa minha jornada de cinema, certo? Muchísimas gracias. Fue un placer charlar con ustedes. Ojalá podamos vernos en persona en algún momento, seguir Claro, charlando. claro. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Alexandre. A Tem Yocheved um pequeno recado para você aqui no chat, acho que é melhor você, está pode você precisando de um mesmo outro ler. espaço no nosso centro de estudo para debater a partir de uma obra cinematográfica. Claro, claro, com prazer. Na verdade, essa minha pesquisa, eu comecei a compartilhar não só a própria construção dela, através de um laboratório no IB no campus, que eu estou abordando exatamente esse assunto. A gente já trabalhou o primeiro semestre com um grupo bom sobre essa pesquisa e a gente vai continuar agora no segundo semestre. Não sei se você entrar em contato com o pessoal do IB, não sei se ainda dá tempo de você participar. A gente está começando esse semestre a semana que vem, por conta que eu estava viajando, estava num congresso em Israel, e agora esse congresso. Então, eu vou começar esse laboratório sobre cinema palestino e essa construção toda no próximo semestre, na próxima semana. Tá bom? Mas, de qualquer forma, a gente pode sim elaborar alguma coisa dentro do SEG sobre cinema palestino, cinema israelense e todas essas questões que estão ligadas a isso. Bom, gente, super obrigado. Vamos continuar, o congresso continua. Para quem está em São Paulo, convido mais uma vez para quinta-feira à noite, 6 horas, na Unibis Cultural. Nós vamos ter um encerramento do congresso com um bate-papo entre o Bernardo Sorge e o Márcio Seligman Silva, né? Liliane legal. citou o Márcio e com coquetel depois, a gente vai fazer algumas apresentações, vai ser muito interessante, quem puder, quem estiver em São Paulo, Unibis Cultural, quinta-feira, às 6 da tarde. Obrigado, abraço, bom dia e bom congresso. Tchau, assim. Tchau. Chao, gracias. Obrigada.